Saudades desse cenário. Vai ter uma sombra aqui, eu acho. Oi, gente! Vamos falar das minhas leituras de março e abril, que foram os meses que eu mais li, então tem muito livro. Vamos lá! Como sempre, começamos pelo Buddy Read DLX, que é o grupo de leitura conjunta que eu organizo com a Ray, do De Livro em Livro, e a Dessa, da Louca dos Livros. E em março, a gente leu um livro que eu estava esperando muito para ler, que era A Era da Escuridão, da Katie Rose Poole. Eu comecei a ler esse livro ano passado e fui quase até a metade, mais ou menos, e eu tinha gostado muito dele. E quando eu tô gostando muito de uma história, eu gosto de me dedicar a esse momento de leitura. E aí, como tava num momento conturbado, eu não ia conseguir dar a atenção que eu gostaria, então daí eu achei melhor deixar para um outro momento que eu ia poder aproveitar mais essa história. E aí acabou passando muito tempo, e aí ele entrou para a seleção do Buddy Read LX, e aí a gente leu ele em março. Adorei. E aqui nós vamos ter mais de um ponto de vista, uns 5 ou 6 personagens aí que estão passando por muita coisa e que estão aí sob a ameaça da Era da Escuridão, e aí tem profecia, tem gente protegendo família, tem gente tentando viver. E eu me apeguei muito a esses personagens, me envolvi bastante com os dilemas e os dramas deles, e foi isso que me levou adiante na história, porque eu acho que sim, teve algumas coisas que foram meio fracas, ou algumas coisas que poderiam ter sido melhor trabalhadas na trama, mas eu tava tão entregue que eu não dei bola pra essas coisinhas. Eu gosto muito de ler livros jovens adultos e acho que nunca vou deixar de lê-los, mas volta e meia eu tenho esse sentimento de que a história poderia ter ido um pouco além, que poderia se aprofundar um pouco mais, que quem sabe poderia ser mais adulta. Porque já faz um tempo também que eu leio esses livros e eu concordo mais com os pais ou com as pessoas mais velhas da história do que com os jovens sendo irresponsáveis. Nada contra os jovens, eu acho que tem que ser irresponsável mesmo, esse é o momento. Quem sabe não quando envolve uma profecia que pode matar um monte de gente, mas vai lá, viva a vida. Deixa eu mostrar aqui o que eu quero dizer quando eu digo que eu quero me dedicar à leitura. Eu vou sublinhando as coisas que eu gosto e também reagindo. Não é nada muito reflexivo, nem nada assim, mas é uns comentários sobre o que eu tô achando. Olha aqui, supere! Veremos, hein, jovem? Olha lá, vai fazer besteira. Então é isso, muito ansiosa aí pela continuação. Se vocês assistiram o vídeo de leituras de janeiro e fevereiro, vocês sabem que eu fiz uma releitura de King of Scars para chegar a esse momento mega atrasada em que eu li Rule of Wolves, que é o último livro da duologia do Nicolai, da Leigh Bardugo. E possivelmente o último livro aí do Grishaverso. Assim, livro, né? Porque quem sabe tem aí uns contos, umas coisas extras que ela vai lançar. E aí eu e Leigh Bardugo temos um histórico aí de ela tirar a minha paz no segundo livro. Não me lembro se foi assim com o segundo da trilogia de Sombra e Ossos. Aquele livro, ele não me tirou a paz, ele só me estressou. Mas foi assim na duologia Six of Crows e não seria diferente aqui. Olha isso. Era só abrir esse livro e a minha paz evaporava. Não sobrava absolutamente nada. Tem livros que eles só nos estressam, mas quando tira a minha paz é porque eu tô ali participando daquilo, tô nervosa com algumas decisões estranhas, com algumas coisas que estão acontecendo. E aí a gente fica sofrendo, né, com a falta de comunicação. A falha de comunicação, ela acontece, tá tudo bem, mas é que às vezes é num nível que não dá. E eu super entendo que muitas pessoas falaram de que esse livro era a Leigh Bardugo fazendo aí um serviço para os fãs. Porém, gente, eu vou dizer assim que estou servida, gostei. Tem algumas coisas que eu não gostei e algumas coisas que eu não vou perdoar, ou que pelo menos vai demorar um bom tempo para superar. E aí é melhor eu não encontrar a Leigh Bardugo nesse meio tempo. Mas eu estou muito, muito feliz com a conclusão dessa duologia. Muito obrigada, Amy, por nos apresentar ao Grishaverso e muito, muito obrigada às Corvinhas pela companhia aí durante essa jornada. E muito obrigada por perdoarem os meus atrasos, já que a leitura caótica reina por aqui. A próxima leitura foi A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Cluny, que foi uma leitura coletiva organizada pela Dessa, da Louca dos Livros. Tem isso também. Muitas leituras coletivas na minha vida. Pode ser um problema, pode ser um vício. Eu já tinha ouvido falar bastante sobre esse livro, ele foi aí favorito de muitas pessoas, então não é nenhuma surpresa que eu também favoritei. O personagem principal tem que fazer uns relatórios aí sobre orfanatos que tem algumas crianças diferentes e com dons e mágicas e sobrenaturais. E aí ele vai para fazer um relatório em um desses em que tem um grupo aí bem diferente que também conta com o anticristo. E aí ao estar lá observando essas crianças, ele vai começar a fazer algumas reflexões aí sobre o trabalho dele
ao acompanhar o dia a dia delas e também de ver a atenção que o cuidador delas dá para cada uma. Eu me envolvi demais com esses personagens, acho que tem uma mensagem aí muito bonita, gostei das reflexões sobre educação de crianças. É um livro super fofo e super fluido e ele é como um abraço e fica essa sensação assim de um filme gostosinho de sessão da tarde. Esse ano tivemos o lançamento de mais uma coletânea de poemas da Emily Custódio, que é o Até Você Ver Meus Ossos, que é uma edição bilíngue, já que ela escreveu esses poemas enquanto ela estava cursando escrita criativa no Reino Unido. Então aí vocês podem ver eles escritos em inglês e também em português, já que eles foram traduzidos pela Bella. E mais uma vez, eu tive a honra de editar esses poemas incríveis da Amy, que ela estava aí aprendendo, né, e se desafiando bastante com estruturas novas. Eu tô muito orgulhosa desse trabalho, todo o processo foi incrível, acompanhar a Bella com a tradução, estar editando em inglês e em português. E eu recomendo demais que vocês conheçam essa coletânea, que agora tem poemas mais sombrios e mais adultos do que a coleção anterior. Leiam e depois venham me contar o que vocês acharam. Aproveitamos que falamos um pouquinho aí da Bella e também do meu trabalho como editora, tivemos mais um lançamento que é Você Não É Cinderela, da Isabela Fernandes. Se você tem um carinho especial aí por essa história que foi parte da infância de muita gente, eu super recomendo que você conheça essa releitura de Cinderela. Além de super fluido e divertido, tem toda essa familiaridade desse mundo, dessa história, desses personagens que a gente acha que conhece. E aí a Bella apresenta para nós uma expansão de tudo isso e é muito mágico. E mais uma vez foi uma grande honra e eu amei demais acompanhar todo o processo criativo junto com a Bella e estar trabalhando nesse livro que é perfeito. E esse tijolinho aqui, assustador, mas muito possível também. Eu organizei uma leitura coletiva de 2 meses desse livro, apesar de não ser a melhor pessoa para organizar leituras coletivas, porque, né, leitora caótica. Então, muito obrigado por todo mundo que teve paciência comigo. As metas são para quê? Não sei. O Priorado da Laranjeira, da Samantha Shannon, é uma fantasia épica de respeito. A construção de mundo dessa mulher é de uma excelência que o mundo se torna tão palpável, as culturas, as histórias, e a gente vai acompanhando a jornada desses personagens. E o começo é cheio de informações, e tem muitos pontos de vista, muitos personagens. Tinha momentos em que eu ficava pensando, mas quem é você? Ou quando voltava pro ponto de vista de um personagem, eu nem lembrava o que estava acontecendo com ele antes. E eu acho super normal, a gente não precisa entender tudo e conhecer todo mundo já logo de cara. Com o tempo a gente vai se familiarizando com tudo que precisa. Eu acho que as principais histórias são a da Id, que está infiltrada na corte da Rainha Sabran, e a história da Tané, que está treinando para ser uma Cavaleira de Dragões. O meu único porém com esse livro é que eu não me envolvi com as personagens o tanto quanto eu gostaria. A minha primeira experiência lendo algum livro da Samantha Shannon foi com Temporada dos Ossos, onde a gente só tem o ponto de vista da personagem principal e a gente tá ali dentro da cabeça dela, acompanhando tudo. E eu favoritei o livro por ter me envolvido tanto com essa personagem. Então era algo que eu esperava um pouquinho mais desse também, de me envolver dessa maneira. Teve alguns personagens que eu gostei logo de cara e foi isso que ajudou bastante no progresso da leitura. E aí foi quase pela metade que eu comecei a me envolver um pouquinho mais com alguns desses personagens e com outros também. Mas ainda não foi o tanto quanto eu gostaria e que normalmente me envolvo com personagens. Esse livro também tem um ritmo interessante, porque tem alguns momentos que parece que não tem nada acontecendo, mas você consegue ver que tem alguma coisa se armando ali, um diálogo que vai impactar mais tarde, uma decisão que é péssima, ou um plano que parece bom, mas que você sabe que vai dar ruim, e é essa sensação de que a onda tá vindo. E aí, quando a onda tá pra quebrar, parece que tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, e você fica, meu Deus, da onde que tirou tanta coisa pra acontecer assim, de uma hora para outra. Então esse livro é para ser apreciado, vai com calma, não precisa conhecer e entender tudo de cara. Da mesma forma, quando você vai para uma escola nova, para um trabalho novo, para uma cidade nova, você não conhece e entende tudo logo de cara. Com o tempo você vai entendendo melhor, né? Mesma coisa esse livro, só aproveita essa viagem e vai. Dragões que Falam e Sáficas. Pronto. Que você precisa de alguma coisa a mais?
Ei, aproveita e já curta esse vídeo e se inscreva aqui no Xícara Quente, caso você ainda não seja inscrito. O próximo foi essa comédia romântica perfeita, Procura-se um Namorado, da Alexis Hall. Comédia romântica britânica gay. Brasil, se eu soubesse, eu teria lido antes. Era só se informar mais, ler a sinopse, né? Mas é que tem coisa que tem que ser dita na sua cara. E eu amo essa coisa de vamos fazer de conta que somos namorados, e aí a gente vai levando e tal, porque vai dar tudo certo, né? Gente, pelo amor de Deus. E a trama todinha levada muito a sério. Eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens e do que ia acontecendo. Então tem as coisas engraçadas, mas também tem esse aprofundamento e nos envolve de verdade, sabe? Foi uma leitura coletiva com uma amiga, então isso fez com que fosse ainda mais divertido e eu gostei muito. E a última leitura foi uma super especial e também foi uma leitura coletiva, porque, né, eu não sei mais ler sozinha. A finalização de uma trilogia que tem todo o meu coração, que é The Excalibur Curse, da Kirsten White. Essa trilogia é uma releitura das lendas de Rei Arthur do ponto de vista da Guinevere. Muitas revelações nesse último livro, como é esperado, né? E muita aventura também. Todos os livros tiveram a sua parcela de aventura. O segundo, quem sabe, não tanto, porque estava construindo mais do mundo ao qual a gente foi introduzido no primeiro e também trazendo mais informações e preparando a gente para as coisas que iam acontecer aqui no terceiro. Mas esse trouxe um tipo de aventura que eu queria mais para a Guinevere, então quem sabe por isso que eu senti que teve mais, porque era uma coisa que eu queria. E aí aqui nesse livro estavam acontecendo coisas e coisas que eu não queria que acontecessem quando eu tava lendo lá o segundo, mas aí eu gostei e acabou mudando muito também as coisas que eu queria que acontecessem pro final. E aí isso me levou a ficar um pouco dividida de como terminou a história e de como eu gostaria que tivesse terminado, mas é o fim que eu queria antes. Mas aí aconteceram as coisas aqui, daí eu queria outro final. E assim, foi tanto esse sentimento que eu cheguei a considerar escrever a fanfic com o final que eu queria. Mas isso não quer dizer que eu não tenha gostado desse final, eu tô super feliz de como a história terminou. Eu gostei muito também que a Kirsten White deu uma atenção muito especial para toda a construção que ela fez e para todos esses personagens. E eu gostei demais dessa trilogia, eu gosto demais de histórias ambientadas nessa coisa assim de lendas de Rei Arthur. Eu gosto muito também do trabalho que a Kirsten White faz, porque ela sempre faz muita pesquisa para escrever esses livros, principalmente esses de releituras. E eu gosto muito também da maneira como ela traz essas histórias através dessas personagens femininas fortes que não dependem de espadas nem de outras pessoas para fazerem as coisas acontecerem para elas. É isso, amei. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aí nos comentários o que vocês andam lendo, se vocês leram ou se interessaram por esses livros. Lembrando que no box de descrição tem os links de compra da Amazon e comprando através desses links vocês ajudam muito o canal sem pagar nada mais por isso. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no Xícara Quente caso vocês ainda não sejam inscritos e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!